Boa tarde a todos que aqui estão presentes, irmãos e irmãs. Que essa paz possa permanecer em nossos corações e gerar os frutos necessários em nossa vida cotidiana. Para a reflexão da tarde, trouxemos uma mensagem de Ana Rosa Sabatini, que é uma mentora daqui do Chico e que toda quarta ela nos traz mensagens através da mediunidade de Carlos Danilo. E há muito tempo ela já o acompanha trazendo essas mensagens que têm base doutrinária e conteúdo evangélico. É uma mensagem muito rica, então acredito que para a reflexão da tarde vai ser muito proveitoso a gente poder, como ela própria diz, analisar as entrelinhas, destrinchar essa mensagem. O título da mensagem, como foi dito por Wagner, Na Acústica da Alma. E antes de adentrarmos propriamente dito no tema da tarde, é interessante a gente compreender o significado de acústica, que na física é um dos ramos, das ramificações do estudo da física que busca entender o funcionamento da ondulatória do som. E o som ele se propaga em um determinado ambiente e a partir disso usa-se o nome acústica. Como esse som se propaga nesse ambiente? Acústica é isso. Um determinado ambiente vai ter uma acústica, uma casa, um teatro, cada ambiente com a sua acústica determinada. E a acústica de um ambiente vai ter uma melhor propagação de som, ou seja, produção e propagação dessas ondas. Então, um ambiente com uma boa acústica é um ambiente que melhor as ondas se propaguem. E nessa mensagem, ela inicia dizendo: na acústica da alma, reservam ao espírito as experiências do passado quando retorna a mergulhar em uma nova ferramenta, que é o corpo de carne. Na acústica da alma. E o que seria essa acústica da alma? Para nos ajudar, tem um texto evangélico que está em Mateus, no capítulo 15, a partir do... Se quem quiser dar mais uma pesquisada, pode começar a partir do versículo 1, mas é do versículo 1 ao 20, no qual Jesus ele é interpelado por alguns fariseus e doutores da lei a respeito do porquê que os discípulos dele não lavavam as mãos ao pegar nos alimentos. Isso era uma tradição dos judeus, não estava na lei, mas era uma tradição. E nem toda tradição deveria ser seguida nesse sentido como algo determinado, embora muitos fariseus acreditassem que isso era condição de extrema importância para cumprir a ritualística do seu povo. E se o indivíduo não cumprisse aquela ritualística, ele se tornava impuro no entendimento do povo. E um indivíduo, na época, se tornar impuro, ele não era algo que poderia afetar ele até socialmente. Se ele se tornasse impuro, ele não poderia ir ao templo adorar, ele precisava fazer os sacrifícios de toda purificação. Então, essa era a impureza como os judeus a compreendiam. Então, os fariseus chegam e questionam a Jesus por que seus discípulos não lavam as mãos ao comer os alimentos. Isso torna eles impuros. Aí Jesus, a partir do versículo 10, ele chama a atenção da multidão que ali estava e diz assim: escutai e entendei. Não contamina o homem o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Jesus chama a atenção daqueles fariseus que estavam mais apegados à tradição do que à lei verdadeira, que Jesus ainda diz que eles praticavam a tradição, mas muitas vezes feriam até mesmo a lei que foi dada por Moisés para praticar aquela tradição que eles tinham, ou seja, não cumpriam até mesmo aqueles mandamentos. Aí ele cita o profeta dizendo que aquele povo honrava a Deus com os lábios, com a boca, mas o coração estava longe de Deus. E associando isso que Ana Rosa fala, acústica da alma e coração, é exatamente esse ponto crucial para a gente entender essa mensagem dela. A acústica da alma é o nosso coração. É aquilo que no nosso interior borbulha os sentimentos, as intenções, os pensamentos.
E quando ela diz, na acústica da alma, reservam ao espírito as experiências do passado, quando retorna a mergulhar em uma nova ferramenta, o corpo de carne, ela está querendo dizer que o passado ele retorna. Todos nós, sendo espíritos que reencarnam, nós trazemos a nossa bagagem do passado. Na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, a respeito da encarnação, diz que o objetivo de nós nascermos na vida material é justamente progredirmos, para um dia alcançarmos a perfeição. E essa perfeição, para ser alcançada, é preciso que haja na nossa vida a experiência de várias situações diferentes. A partir dessas situações, muitas vezes opostas, vamos adquirindo as virtudes. Por ora, o indivíduo nasce pobre, em outro momento ele nasce rico. Em uma situação, ele vai ter a experiência da privação, de não ter muitas vezes o necessário. E na outra, ele vai ter o abundante. E em cada situação, a inteligência dele vai ser provada de maneira diferente. E é isso que acontece com todos nós aqui que estamos presentes. Cada um de nós temos a nossa própria vida aqui na matéria. E a partir disso, como a Ana Rosa fala, a acústica da nossa alma, ela traz do passado, ela ecoa na nossa vida diária. E vamos começar a ter atenção a como está esse nosso coração. Quais são os ecos que reverberam na nossa vida, que muitas vezes a gente repete de maneira automática e não percebe. Porque temos ecos bons na acústica de nossa alma e temos os negativos também. Precisamos ter atenção aos dois. Aos positivos, para, como na frente da mensagem vamos perceber, colocá-los a serviço do bem. E aos ecos negativos, nós aprendermos a transmutar essa energia, a mudar, a colocar de maneira útil ao bem, a eliminar essas imperfeições. E Jesus, mais à frente, até mesmo os discípulos não entendem o que Jesus queria dizer. E aí ele fala, será que nem mesmo vocês conseguem entender que o que entra pela boca vai para o ventre e depois é expulso em um lugar escuso? Ao contrário, o que sai da boca brota do coração. Isso sim contamina o homem, pois do coração saem pensamentos malvados, assassinatos, adultérios, fornicação, roubos, perjúrios e blasfêmias. Isso sim contamina o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E a Ana Rosa, ela continua dizendo que a escola chamada Terra nos acolhe como colo de mãe, renovando as forças. Um novo caminho nos possibilita novas oportunidades de aprendizado e progresso. Temos que nos manter atentos e vigilantes à nova chance no caminho totalmente novo que nos oferece quando reencarnamos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 11, intitulado A Pluralidade das Existências, se nós formos no parágrafo 2º, Leon Denis vai falar que o espírito, no início, ele é levado pelo instinto. O instinto, ele vai proporcionar ao espírito adquirir experiência, muitas vezes, de conservar sua própria espécie e de propagar essa espécie, de reproduzir essa espécie. É o instinto. E Leon Denis fala que após o instinto se desenvolve a inteligência. E a partir da inteligência, o indivíduo começa a observar novas maneiras de ser. E nisso, muitas vezes, a inteligência é usada para o mal, como ela pode também ser usada para o bem. E depois, Leon Denis, nesse mesmo parágrafo, ele fala que a inteligência dá lugar à razão. E se nós evocarmos aqui o pensamento de Platão a respeito da razão, é a faculdade superior da alma, que busca o bem e a verdade. Ou seja, no momento em que compreendemos o real propósito de estarmos aqui, que essa razão, essa consciência toma conta de nossa vida, a nossa busca é além de coisas fúteis, é além de coisas imediatas. Que ele fala o bem e a verdade. Não o bem com B minúsculo, é o bem com B maiúsculo, aquele que nos eleva até Deus. A verdade que é associada ao divino que habita em nós, como foi cantado na música. Deus que criou a imensidão, que no infinito fez brotar, no infinito, no coração do homem, o divino, o amor. Então é através disso que o espírito vai se desenvolvendo ao longo de sua evolução. E no parágrafo 7 desse mesmo capítulo,
Leon Denis fala que cada existência, cada vida que nós temos, é como se fosse um episódio na vida eterna do Espírito. Ou seja, se nós começarmos a olhar a nossa vida terrena dessa perspectiva superior, como é que as relações nossas vão ser no nosso dia a dia? Vamos ficar apegados a discussões que muitas vezes não geram nada, a não ser satisfação para o nosso orgulho próprio, nosso amor próprio? Porque quando diz que cada existência é um episódio nessa vida do Espírito, cada existência é um aprendizado. E muitas vezes, se nós ficamos paralisados na existência por causa de um sentimento que temos, por causa de uma mágoa, por causa de um ódio, um rancor que temos, isso pode afetar a sucessividade que Leon Denis fala das existências. E depois, no outro capítulo, que é o capítulo seguinte, o alvo da vida, ele vai dizer que a vida presente é resultado das vidas anteriores. E a vida futura, no sentido de as próximas vidas na carne que nós tivermos, ela é resultado do que estamos fazendo com essa vida de agora. Aí que Ana Rosa fala na acústica da alma, ou seja, acústica, isso que reverbera. O que nós fazemos agora vai ecoando na frente da nossa vida enquanto espírito, não só na vida material, que muitas vezes pode ocasionar doenças por causa de maus sentimentos que temos em nosso íntimo, situações difíceis no nosso cotidiano. Isso é consequência na vida na carne, fora na consequência que vai ter em outras existências que teremos. Os algozes e os afetos também se preparam para um novo mergulho de aprendizado na carne. Temos que esforçar para mantermos-nos na linha do progresso e do amparo, persistindo no caminho que vai possibilitar retificar o passado. Ainda não tão longe, e aproveitar as possibilidades para fazer o bem e auxiliar. No início desse terceiro parágrafo, Ana Rosa chama a atenção para algozes e afetos. E aqui, qual é a porta de entrada nossa para o mundo material? É a família. E é nesse ambiente sagrado que Deus coloca indivíduos que nós temos afinidades, pessoas que foram nossos amigos, parentes, amores de outras vidas, e também Deus coloca indivíduos que muitas vezes nos fizeram mal ou que nós fizemos a eles o mal. E nesse ambiente, nós vamos convivendo todo dia, acordamos com aqueles afetos e com aqueles desafetos. Aí ela chama a atenção para o esforço, para a gente se manter na linha do progresso e do amparo, porque é muito fácil desviar. Porque como estamos na matéria, não lembramos. Se nós não lembramos, não vamos valorizar algo que nós não temos consciência por completo. Às vezes vai demandar o que a Ana Rosa vai falar mais à frente, da fé. Precisamos ter fé na vida futura, de que somos espíritos imortais. Porque senão vamos agir como? Vamos agir dividindo, brigando na família, afastando aqueles que estão próximos da gente, porque vamos satisfazer os objetivos de uma vida material, de uma vida imediatista. Então ela fala para persistir no caminho que vai possibilitar retificar o passado. Porque nenhum de nós estamos de primeira estadia aqui, de primeira vez. Já temos uma história. E quando ela fala retificar o passado, é porque a vida atual vai nos colocar em condições de resgatar esse passado que não está longe, como ela fala. Muitas vezes o indivíduo que usa a voz para separar, para afastar as pessoas, para maltratar de maneira rígida, para impor a ideia dele, ele vem com a voz para auxiliar, para resgatar, para proporcionar uma visão diferente de mundo. Aquele que antes maltratava seus familiares em outras existências, vem nessa vida de uma maneira que parece que ele tem que cuidar de muitas pessoas que ele nem tinha responsabilidade de cuidar. Porque Deus é sábio. E aí o passado ele vai sendo retificado se nós nos mantemos nessa linha de fazer o bem. Mas se nós não nos mantermos, o que vai acontecer é que teremos mais e mais existências para resgatar algo mínimo que poderia ser adiantado aqui nessa vida.
Para nos auxiliar na compreensão disso, na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, existe no capítulo 7 o Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal tem 33 artigos que falam a respeito da vida do espírito, como que o espírito chega no plano espiritual, como é esse funcionamento do que nós colhemos do outro lado e como é o funcionamento das reencarnações. E gostaríamos de chamar a atenção para algum desses artigos, por exemplo, o artigo 6º. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Quantas vezes a gente pensa bem assim, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, me omito. Quando aquela pessoa que eu sei que tem dificuldade, que tem alguns problemas internos, vem me ligar para conversar comigo, porque sabe que pelo menos eu vou ser um ouvido para escutá-la, eu vou e desligo o telefone. Ah, agora eu não posso conversar. Então, uma oportunidade de ajuda são atitudes simples que nós podemos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. É o bem que deixamos de fazer e que também vai ser imputado como consequência na nossa vida. Porque o mal, ele já é patente, todos nós temos na nossa consciência essa linha que vai guiar a gente para o bem ou para o mal. E o mal, nós sabemos que ele não deve ser praticado. Mas muitas vezes, quando temos consciência que precisamos fazer coisas simples no dia a dia e não fazemos, isso é omissão. E como os espíritos dizem, é um mal também. Artigos 9º. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências, atenção a isso que Kardec vai falar, são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então, por vezes, nós ficamos inconformados por certas coisas que acontecem, uma doença que chega, pessoas difíceis que aparecem, responsabilidades que muitas vezes não era nosso dever realizá-las e que aparecem na nossa vida, ficamos inconformados. Por que eu tenho que lidar com isso? Eu joguei pedra na cruz, existe esse ditado, né? Mas é isso, é o passado que volta até nós. E esse passado precisa ser trabalhado, mas ele é trabalhado no íntimo. Não são somente as atitudes de fora, do exterior, é o interno. Porque se eu não mudo internamente, aquela situação vai repetir de novo. Porque não é só eu cortar o braço e nascer sem o braço na outra vida. É eu compreender que eu não posso cortar o braço de ninguém. É essa a mudança de chave. É o bem. É entender que o outro é um irmão. E não um diferente. É um igual perante Deus. Outro artigo, o 10º. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. Então, a partir disso, a gente compreende que nós somos responsáveis pelo nosso destino, enquanto espírito. E outra coisa que é muito importante, a atenção à vida presente, de maneira que as situações que estão no nosso cotidiano, elas estão nos chamando a atenção para qual virtude eu preciso desenvolver e qual imperfeição que eu também preciso eliminar. Tudo isso é trabalhando o nosso íntimo. A vida lá fora, entre aspas, uma ilusão, são situações que nos colocam diretamente em relação com os nossos sentimentos. E a mágoa não resolvida de hoje, ela vai precisar ser resolvida amanhã. E como uma bola de neve, vai cada vez mais acumulando. Então é melhor aproveitarmos o hoje para sempre termos aquela atitude de Santo Agostinho, refletir quais são as atitudes que nós fizemos no dia, para mudá-las no dia anterior, de modo que amanhã eu possa ser melhor do que hoje.
E hoje eu ser melhor do que ontem, e consequentemente a gente ir realizando essas virtudes. Um outro artigo interessante é o quarto, que a gente volta um pouquinho, que ele diz que em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. O que nós estávamos falando aqui. O bem que é feito hoje, ele muda o futuro. E Deus, ele não condena nenhuma alma, como muitas vezes no passado poderíamos ter tido essa ideia do Deus que leva a alma para o céu, que condena ao inferno. Não é isso. É as minhas atitudes que vão dizer qual é minha vibração espiritual e, por consequência, qual é a minha região espiritual em que eu estou após o desencarne e como será a minha vida material, quais dificuldades vou precisar enfrentar. Tudo isso a partir das minhas atitudes, em outras palavras, usando o que a Ana Rosa falou, de acordo com a acústica de minha alma, meu coração. Continuando na mensagem dela, a caridade da paciência, a caridade de amparar aqueles invigilantes e imprudentes, observando que aqueles que nos cercam são necessitados de compaixão, renúncia e amor. Muitas vezes a gente se fecha numa bolha e não conseguimos perceber que as pessoas que estão ao nosso redor também são humanos. E às vezes exigimos muito do outro, qualidades que às vezes nem nós temos elas. Essa maneira rígida de ser na vida, lá no futuro vai causar uma rigidez para nós próprios. Talvez a rigidez de uma doença, a rigidez de uma situação que eu não consigo sair dela, preciso passar por ela. Por conta que no passado, talvez eu também fui dessa mesma maneira. Eu não dei liberdade, eu não respeitei o direito do outro, eu feri com o direito do outro. E Ana Rosa, ela chama a atenção não para atitudes grandes, são atitudes pequenas. A caridade da paciência. Essa caridade está longe de alguém aqui? Porque muitas vezes talvez não tenhamos o pão material para fazer a caridade material. Mas a caridade da paciência é uma caridade que está ao alcance de todos nós. A paciência no lar, a paciência no trabalho, a paciência com nós mesmos, em saber que somos lentos e que a nossa evolução é lenta, que não vamos alcançar o anjo de amanhã, sendo que ainda estamos no átomo de hoje, né? Então são atitudes pequenas, mas constantes, em função de um ideal. Caridade de amparar aqueles invigilantes e imprudentes. Porque uma coisa que a doutrina espírita dá pra gente é lucidez. E se ela dá lucidez de quem nós somos aqui na Terra, o porquê estamos aqui, ela vai começar a abrir nossos olhos para perceber aquela pessoa que está ao meu redor, que age daquela maneira, brigando, discutindo, ela não tem o conhecimento que eu tenho. Então, o meu primeiro passo é ser paciente com ela. É no momento que ela estiver sozinha chamar a atenção, fulano. Por que não nos portarmos entendendo que cada um de nós tem suas próprias dificuldades? É a caridade de amparar o invigilante, ou seja, de oferecer um conselho, mas buscando nós primeiro vivenciar essa verdade em nosso íntimo. Observando aqueles que nos cercam, são necessitados de compaixão, renúncia e amor. Todos são necessitados de amor, assim como nós também o somos. Tem um caso muito interessante de Chico, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que estava com suas atividades normais. Certa vez, chega algumas pessoas falando a respeito de um cego da cidade, chamado Cecílio. Esse indivíduo foi mal guiado por um amigo que estava bêbado e ele caiu de um viaduto, de modo que ele ficou sangrando, ficou numa situação que precisava de pessoas para cuidar. E muitas pessoas foram até Chico. Chico, não tem ninguém para cuidar do irmão lá. Aí Chico se dispôs e foi, todo dia à noite, cuidar daquele indivíduo. Mas só que, como qualquer um de nós, Chico estava na carne, estava na terra, ele tinha compromissos com o trabalho da terra. Ele era contador, ele trabalhava como caixeiro de um indivíduo chamado José
Felizardo. Aí ele não poderia ficar durante o dia com o cego. E não tinha ninguém. Então Chico pensa, tem um jornal, que era uma folha semanal, que saía na cidade, e ele pensou em solicitar, falar, olha, quem tiver disponibilidade, vá cuidar do irmão Cecílio, que caiu do viaduto. E aí passou o primeiro dia, ninguém foi. Aí Chico falou, solicitou no jornal, espíritas, católicos, qualquer pessoa, ou ateus, vai ajudar o irmão Cecílio. Passou o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e ninguém foi. No sétimo dia, bate duas mulheres, meretrizes, mulheres da vida. E aí elas chegam e falam para Chico, Chico, a gente queria ajudar o irmão. Será que se o senhor permite? E Chico, como evoluído que era, eu acho assim, na minha posição eu julgaria, né? Aquelas mulheres, ou poderíamos estar julgando, falar, não, vocês não. Mas Chico fala, minhas irmãs, claro, podem entrar. E aí, todo dia, aquelas mulheres ficaram ali, durante o dia, com o cego. E durante a noite, Chico ficava. Até que depois de um mês, o cego se recupera. E Chico, quando chegava do trabalho, ele fazia uma prece para aquelas mulheres. No último dia, ele fez uma prece tão sentida que aquelas mulheres chegaram para ele e falaram assim, Chico, diante dessa prece a gente vai mudar a nossa vida. Já pensamos em mudar para Belo Horizonte, vamos buscar outras formas de trabalho. E assim foi dito e feito. Uma delas se tornou operária e a outra se tornou enfermeira. E mudou a vida daquelas mulheres. Numa atitude simples de Chico, de simplesmente propagar que tem a oportunidade de fazer o bem, e para nós fica a lição do não julgamento. Quantas vezes são bens aparentemente pequenos que têm ao nosso alcance e que não fazemos por medo do olhar do outro, do julgamento da sociedade, ou muitas vezes pensamos que o bem vem somente da pessoa certinha. O bem vem de onde menos esperamos. Como os próprios espíritos dizem, o bem é sempre o bem, independente de quem o venha. E nisso fica essa lição de Chico a respeito de uma atitude simples que podemos tomar no nosso cotidiano, do não julgamento e do trabalho. Porque havia espíritas em Pedro Leopoldo, havia católicos. Por que nenhum estendeu a mão? Chico tinha seus compromissos de dia com o trabalho e à noite poderia ficar com o irmão. E as pessoas de dia que poderiam ficar, por que não ficaram? Então, é algo para nós pensarmos. Aquele parente difícil que tem na nossa família, que talvez adoece, e todo mundo sabe da natureza difícil que ele tem, ninguém quer ficar com ele. Por que não estendemos a mão e vamos lá pelo menos contar com a nossa presença? São coisas ao nosso alcance. Continuando a mensagem de Ana Rosa, ela fala que muitas vezes percebemos que as tarefas são duras e o tempo escasso, pois temos que desempenhar tarefas que exigem de nós atenção, cuidado e uma super dedicação nas tarefas que nos chama para o serviço de doação. Para tanto, precisamos manter o hábito da oração para nos fortificar no serviço do amparo. Somos quase sempre auxiliados. E aqui ficamos a refletir por que Ana Rosa chega e fala somos quase sempre auxiliados, quase. Lembrando do capítulo Ajuda-te que o céu te ajudará, do Evangelho segundo o Espiritismo, o auxílio ele está ao alcance de todos. A espiritualidade está nesse ambiente trabalhando e em todos os ambientes existem irmãos conscientes do bem nos auxiliando, mas nem sempre a ajuda chega até nós, não por causa deles, por causa da nossa invigilância, por causa da nossa falta de perseverança no bem, por causa do nosso orgulho, muitas vezes, por causa do nosso egoísmo, de achar que o pedido precisa ser atendido da maneira como eu quero. Então, somos quase sempre auxiliados. Precisamos ter atenção a esse quase. Quais atitudes da minha vida que infelizmente faz com que quase eu seja ajudado por Deus, pela espiritualidade? Será
Se é uma mágoa que eu guardo em meu íntimo, então são questões para a gente refletir. E a respeito disso, dá para perceber que quando ela fala que precisamos manter o hábito da oração para nos fortificar no serviço, aqui entra a lei de sintonia, de vibração. Quando eu estou numa faixa de vibração, de pensamento, pensamentos da mesma vibração vão estar na minha mente. Se é o desespero, se é a angústia, se é a inconformação com a vida, tudo vai dar errado, nada dá certo para mim. Observe como nós temos esse processo de para mim, nada dá certo para mim. Isso é uma atitude mental, uma vibração, que infelizmente vai estar numa zona que vai impedir que a espiritualidade age em meu favor. Qual deveria ser a minha vibração mental? Ok, eu estou com essa dificuldade, mas será que tem alguma coisa que eu faço que paralisa o processo, que está ocasionando isso? Será se algum pensamento eu já me coloco numa posição de receptividade, de observação? E continuando isso, a prece, como a Ana Rosa fala, ela fortifica o trabalho no serviço do bem, fortifica o nosso espírito, porque vamos sintonizando com espíritos lúcidos, espíritos que não têm tempo ruim para o trabalho, que sempre estão servindo, ajudando, independente de onde eles estejam. A flor que desabrochou ontem não abre as pétalas novamente. Ela, a flor, prossegue sua missão em produzir a semente, ou seja, a oportunidade de agora que passou não volta mais. O tempo prossegue. Voltando um pouco mais, ela fala: confiemos em Deus e esforcemo-nos para progredir, para não cometer os mesmos equívocos, pois o tempo não para. O tempo também não se submete à nossa vontade, muito menos aos nossos caprichos. Nós é que temos que buscar o caminho reto, prosseguir, dedicar a leitura edificante para nos impulsionar a progredir, a amar, doar e servir o próximo. Dedicar a leitura edificante. É o mesmo processo de sintonia mental. Quando nós estamos vendo jornais, somente notícias negativas, acompanhando páginas na internet, nas redes sociais somente negativas, comentando e reagindo de maneira negativa, isso vai criando ao nosso redor um campo totalmente dificultoso para a espiritualidade trabalhar e que futuramente vai refletir no corpo. Porque, como os espíritos falam, o corpo é o mata-borrão da alma, ele reflete aquilo que o nosso interior guarda. Então é um trabalho íntimo, de sintonia. A leitura edificante, ela vai permitir adquirir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, sintonizar com novas esferas de serviço. Porque quando começamos a ler um bom livro, vamos percebendo também as oportunidades que estão ao nosso redor. Não ficamos parados no tempo, porque o mundo de hoje, a sociedade como ela está construída, com a rede social que tem hoje, é tudo para nós ficarmos estagnados, tudo para nós ficarmos no comodismo, para não progredirmos, para não andarmos para frente. É culparmos a política, é culparmos fulano, beltrano, e nunca nós acolhemos os nossos deveres, né? Exigimos muito que os nossos direitos sejam respeitados, mas os nossos deveres, estamos cumprindo alguns deles? O dever com a família, o dever no trabalho. E se eu estou com a consciência do Evangelho, o meu dever é maior. Eu já não vou agir no trabalho somente cumprindo aquela cartilha. Eu vou além da cartilha, eu vou perceber, será se tem algum companheiro ali no trabalho que do nada mudou o jeito de ser, que anda triste? Será se aquele indivíduo está passando por alguma dificuldade? Eu posso estender a mão a ele? Aquele indivíduo no trabalho que ninguém, entre aspas, suporta ele, que é difícil de convivência, por que eu não começo uma certa aproximação, uma conversa? Tudo isso é a consciência do Evangelho trabalhando em nosso íntimo. Devemos manter a nossa conduta pautada no Evangelho do Cristo, no caminho do bem. Manter até o fim a disciplina e persistir na luta do dia a dia. Essa luta nos torna fortes
experientes e sábios, pois cada caminho de lucidez é uma oportunidade de progresso. Manter na conduta na linha do Evangelho. Como é isso? É o que o Evangelho chama de consciência desperta. O que Paulo vai falar quando ele diz o Cristo que vive em mim, não é dizendo que a personalidade do Cristo era ele agora, não era isso. Era dizer que as atitudes de Jesus, a maneira de Jesus pensar, agora ia tomando conta da maneira dele de ser. De modo que Paulo estava preso em uma das cadeias da época e ele dizia, não são essas algemas que me prendem, eu estou livre. De modo que ele podia até escrever cartas e continuar a propagação do Evangelho mesmo preso. E muitas vezes nós estamos livres na vida e nós mesmos nos acorrentamos. Nos acorrentamos com aquela mágoa, com o ciúme, com a inveja. Queríamos ter o carro do outro, a casa do outro. Queríamos ser do jeito que o outro é. E não compreendemos que nós temos as nossas próprias missões, nós temos o eco do nosso passado que precisamos retificar. E se nós paralisarmos, vamos nos algemar. E precisamos colocar essa consciência em nós, que Paulo fala, do Cristo que vive em nós. E aí não existe mais nenhuma algema que nos prende. Porque vamos caminhando pela vida sempre numa atitude contrária à que o mundo vai. Se todos acreditam que tudo vai dar errado, eu estou fazendo a minha parte. É essa consciência que o Evangelho vai buscar fazer em nós. Vamos fazer a nossa parte. E tem uma mensagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 20, a mensagem 20 no caso, intitulada A Marcha. E ela fala sobre essa edificação própria, como uma construção. Nós mesmos vamos construindo o nosso íntimo. E muitas vezes diz na mensagem que nós almejamos posições de conquista do mundo. É uma atitude que seremos vangloriados, é uma profissão que todo mundo vai falar, olha, fulano tem aquela profissão. Muitas vezes almejamos isso, e tudo bem. Mas se essa é a nossa meta, infelizmente estaremos paralisando o nosso processo. Porque tudo isso tem que ser um meio para o bem se manifestar na vida, e não pode ser um fim. As conquistas materiais têm que ser um meio na nossa vida para elevar o outro, para nos elevarmos. E aí a mensagem vai dizer que a meta nossa deve ser de, em vez de conquistar o mundo, de conquistar nós mesmos. De nos iluminar. É esse o processo. E para a reflexão final, trouxe uma mensagem de fonte viva do Espírito Emmanuel, de número 118. Em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta para a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Como a Ana Rosa disse, é a atitude todo dia que vai construindo esse ser. Essa acústica da alma, ela vai sendo reverberada de maneira maior quando o amor vai tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E aqui Emmanuel diz que a árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios de água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo,
e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. É uma mensagem de Paulo, baseada na mensagem do que o apóstolo Paulo escreveu, e quando ele diz que não ambicionemos coisas altas, não quer dizer que não podemos desejar conquistar coisas no mundo, mas é que o mundo não nos conquiste, não nos prenda em nada, mas que tudo que fizermos no mundo seja de maneira humilde para glorificar o único Senhor de nossas vidas, que é Deus. É uma mensagem curta de Ana Rosa, mas espero que possa ter concedido a nós reflexões oportunas e que isso possa nos fazer a ter mais atenção às mensagens que os Espíritos nos dão. Quando os mentores num passe nos dão uma mensagem, aquilo é importante para o momento de agora. Quando Ana Rosa, todo sábado, dá uma mensagem na quarta para ser lida no sábado, é que com atenção a gente consiga compreender o que está sendo dito ali e possamos, pouco a pouco, vivenciar aquilo. Porque, como foi dito na mensagem, as grandes construções são feitas dos pequenos tijolos, do trabalhador que vai com a pá. Então, cada um de nós temos o nosso trabalho diante da vida que é imensa, a vida maior, e que começa nessa vida presente. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz a todos.